Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Neuronutrição. Aqui nesse calor de Jundiaí, nós estamos como? Com o ar-condicionado quebrado. Então, se vocês viram os cabelos voando, que nem a Beyoncé, é o ventilador mesmo do calor, não é para glamorizar, tá, gente? Então, sejam todos muito bem-vindos. E eu tô animada, como sempre, porque hoje minha convidada, nós não vamos ter tempo para falar dos assuntos que nós temos para falar, né? Então, eu já vou jogar logo a convidada para vocês ficarem animadíssimos, como eu, porque assunto não vai faltar. Vandeli Marchiori, amei que ela aceitou vir no programa. E a gente, ainda, se a gente aguentar, nós vamos gravar 2 programas na sequência, porque tem muito assunto, né, Vanda? 8, quantos a gente quiser, o podcast é nosso. Energia não nos falta. Não. E se faltar, nós temos uns fitoterápicos para dar uma ajudada, né? Exatamente. Tem sempre um ginseng ali na manga. Exatamente. Van, obrigada, Vi, por ter nos prestigiado, estar nos participando aqui do meu podcast. Eu sempre convido pessoas que têm um trabalho interessante, importante, que eu gosto de conversar. E eu tenho certeza que você vai arrasar, porque você nasceu para isso. Não tem outra opção. Eu que agradeço a oportunidade e a confiança. Dani, para mim é uma honra estar aqui. Eu não nego nenhuma oportunidade de divulgar fitoterapia, nutracêutico e os alimentos em outras formas. Porque muitas vezes o que a gente está falando é simplesmente de um alimento encapsulado. E a gente precisa entender essas diferenças. Com certeza. E usar da melhor forma possível, porque também, volta e meia, tem uns migué, umas enganação, uns negocinhos que a gente tem que saber diferenciar realmente o que tem pesquisa científica, o que é certo, o que pode e o que não pode, para termos um resultado, né? Então... A internet é terra de ninguém, né? E como a internet é terra de ninguém, eu recebo muitas perguntas do tipo... Eu vou comprar, outro dia foi uma ex-secretária minha, doutora, eu vou comprar essa moringa em cápsula. E aí vou aproveitar e comprar canela de velho e vou comprar a Ora Pronobis. E aí eu respondi assim, para quê? Para quê? Primeiro que eles não vão fazer o menor efeito. Segundo que este laboratório não é um laboratório. E terceiro que você não precisa de nada disso. Uhum. Então, esse filtro... é bom que a gente traga as pessoas. Com certeza, porque quando falam, né? Nossa, tal planta, ou às vezes a própria planta, né? Faz um suco, faz um chá, ou extrato em cápsula, é bom. Aí a pessoa fala, nossa, eu ouvi que faz bem, então eu vou comprar. Sendo que a gente sabe que tem que haver uma indicação, uma justificativa, e caso aquela planta seja algo indicado para você, existe o laboratório correto, a concentração, a padronização, né? Sim. Quando vem aquela frase, é bom... a gente tem que tomar cuidado, porque não é interessante chegar na loja, na farmácia e se autoprescrever, né? É uma coisa muito comum, mas que não deveria ser feita. Então, ela é muito comum, não deveria ser feita, e isso acontece porque o Brasil carece de atendimento básico de saúde, né? Então, a gente precisa entender isso. Cada vez que você vai para uma comunidade ribeirinha, essa comunidade ribeirinha ela não tem acesso a nenhum profissional de saúde. Que não seja uma ONG que chega lá uma vez por ano ou a cada 2 anos para fazer os tratamentos naquela localidade. Então, ele vai atrás do conhecimento popular. Aquela população vai ser tratada pelo conhecimento popular. O que me sossega por um lado, porque em cada comunidade ribeirinha tem sempre alguém, um chamado herveiro ou a benzedeira, que eles têm conhecimento real sobre planta. Eles sabem exatamente o que eles falam de cada planta em quantidade e em frequência para cada mal que apareça ali na comunidade. Porque é a tradição sendo passada por gerações. O meu grande problema hoje, e que eu acho que é o grande problema da fitoterapia, são os produtos encapsulados, que nem sempre são plantas, e que muitas vezes eles trazem risco à saúde, ou porque eles são fármacos encapsulados com o nome de planta, o que é completamente inadequado, é um crime, né? Na realidade, a gente está falando de crimes cibernéticos, ou ele é a planta, mas que não tem nenhuma padronização e ele acaba não sendo útil para absolutamente nada. E aí a pessoa toma, não faz nenhuma diferença, e aí eu queimo a chance dela tentar usar fitoterapia correta pela segunda vez. Porque ela chega em mim e diz assim, planta para mim não faz nada. Não acredito em fitoterapia. Fitoterapia não
funciona. Não é a fitoterapia que não funciona. Aquela pseudo-fitoterapia que ela comprou não funciona porque não funcionaria para ninguém, porque é uma cápsula de placebo. Ou quando ainda é placebo, eu ainda fico mais tranquila, porque a gente tem históricos muito sérios de Arpagophyton, que é uma planta anti-inflamatória, que é o ARP 70. Cada hora ele muda de nome, ARP 20, ARP 70, Arpador, né? Como a proposta é tirar a dor, e ele tira a dor, ele é muito, muito vendido. E aí o que acontece? Naquela cápsula não tem Arpagophyton, aquela cápsula não tem garra do diabo. O que ela tem é cortisona pura. E aí quando a pessoa usa, se é um idoso hipertenso, ele tem uma crise hipertensiva pela planta. Não é pela planta, porque não era a planta que estava ali. E aí você vai olhar o rótulo é muito claro. Não tem nome de laboratório, não tem nome de responsável técnico, e muito menos tem número de registro de Anvisa, porque esse registro inexiste, né? Eles não fizeram registro de uma patifaria. Essa é a realidade. E aí realmente queima uma possibilidade que a pessoa ela vai achar que não vou novamente acreditar nessas mentiras, porque a escolha que ela fez inicialmente foi a escolha errada, né? Exatamente. Aí, não, isso aí é charlatanismo. Não, aquilo é produto inadequado e indevido. Né? Fitoterapia é ciência. As pessoas precisam entender isso, os profissionais de saúde que não trabalham com fitoterapia também precisam entender isso. Fitoterapia é ciência, e quando ela é bem feita, partindo de publicações científicas e de muito estudo, ela é extremamente eficaz e ela é extremamente segura. Ainda bem que a gente tem visto cada vez mais fitoterápicos entrando em guidelines, né? Sim, sim. Mas o paciente, né, ele precisa procurar um profissional que entenda de fitoterapia, ter um diagnóstico, ter uma indicação e ter a sua prescrição individualizada, aonde você vai comprar um produto com a matéria-prima realmente padronizada. É um passo a passo. Para você usar um fitoterápico, tem um passo a passo, eu acho, que para que ele dê certo. Né? E acho que começa errado quando você ouve de alguém, vê na TV, vê na internet, com uma terra de ninguém, e vai lá e se autoprescreve. Queimou o filme. E a gente ainda vê existe essa cultura de dizer que fitoterápico não presta para nada. Mas é porque já começou errado, né? Desde o momento em que foi diagnosticado o problema no paciente, detectado, né? Eu tenho uma história muito curiosa. Aliás, tenho muitas, né? Porque 25 anos de consultório, eu acabo colecionando. Nesse tempo aí mesmo. Eu 24. Eu tenho 25 anos de consultório, mais os outros 12 de atividade extra consultório. Eu tenho 36 anos de história na nutrição, né? E eu tenho uma das histórias engraçadas hoje, é que eu tinha feito uma fórmula de plantas medicinais para uma paciente minha, que o objetivo, ela era menopausada, recém-menopausada, ganho de peso, e o objetivo era redução de peso e gerenciamento da menopausa. Fiz uma formulazinha para ela muito legal. Muito legal. Sim. Com tudo certinho, tudo bonitinho. Ela fez na farmácia bacana. Ou seja, estava tudo ali redondo. E aí, passou um mês, ela voltou para o retorno. Tinha, sei lá, eu reduzido, 400 gramas. 400 gramas. Eu falei para ela, mas escuta, né, se você está urinando mais? Não estou. Mas está tomando a fórmula em que horário? Eram 3 plantas juntas. Ela fez assim, não estou mais tomando a fórmula, porque para mim não funcionou. Bom, como é que não funcionou? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? E a consulta rolando. Pô, mas não é possível. Aquela fórmula não tinha, porque não funcionar no caso dela. A parte hormonal poderia demorar um pouquinho mais, mas seguramente a diurese, né, o xixi dela ia aumentar bastante. Como é que não aumentou? Por que eu fiquei com aquilo na cabeça? Eu falei, pode ser que ela tenha um efeito contrário à planta. Então, ao invés de liberar o líquido que está aí preso, está prendendo ainda mais. Ela está ficando mais inchada. Aí, papo vai, papo vem, ela fez assim, mas você sabe que quando a gente estava na balança, mas você sabe que aquela fórmula que você me deu está fazendo muito bem para minha manicure. Eu falei, para sua manicure? Aí eu parei e falei, cara, não é possível, para sua manicure?
Ela fez assim, eu tomei 4 dias, não senti nenhuma diferença, dei para minha manicure. Ela já emagreceu, acho que uns 2 quilos e pouco, ela desinchou. Aí eu respirei fundo, porque eu falei, que milagre você achou que ia acontecer em 4 dias? Em 4 dias não ia acontecer nada de expressivo realmente. Né? Não é nada pontual que você vá constatar em tão pouco tempo. E aí ela fez assim, eu não tenho paciência mesmo, dei para ela. Eu falei, então, quando você deu para ela, você não sabia se ela podia tomar ou não. Porque aquela fórmula era para você. Se ela fosse uma mulher que tivesse pressão normal, por exemplo, ela ia entrar em quadro de hipotensão. Ela ia ter pressão baixa pelo que ela estava tomando de planta. Porque as plantas que eu coloquei lá, obviamente, fazem muito mais diurese e a pressão abaixa. Para minha paciente era perfeito porque ela tinha pressão mais alta. Então, já ia tratar várias coisas. Aí ela falou, e aí ela começou, acho que eu vou pedir de volta para ela. Eu falei, não paga esse mico. Vamos fazer uma outra, mas tenha, né? Eu já vou colocar um ansiolítico junto. Já vou colocar uma plantinha aí para melhorar a sua recepção de GABA e você acalmar um pouco, porque não é possível. E fora a interação que o fitoterápico pode ter com um eventual medicamento. Sem dúvida. Que a manicure dela estivesse tomando, né? Sem dúvida. E aí potencializa o efeito colateral da droga ou diminui a eficácia. E aí é a planta que não presta. Não é porque foi uma pessoa errada na hora errada e não foi personalizado, né? Pois é. É muito comum. Eu um dia, inclusive, vi uma colega, uma aluna minha, que estuda aqui na faculdade de pós-graduação, e ela estava na metade da faculdade de nutrição. Era um curso de extensão, ela não era nutricionista ainda. E eu vi ela num vídeo no Instagram, e ela era 70 mil seguidores, naquilo que a gente quer, ela não consegue. E ela estava lá, 70 mil seguidores, gravando um vídeo. Eu vou indicar para você alguns fitoterápicos para ajudar a controlar a ansiedade. E ela foi na farmácia e ela pegava o rótulo, o frasco de produtos que eu não sei que marca era, não sei padronização, não sei nada. E ela ensinava, esse aqui você toma de manhã e de tarde porque é para fazer tal coisa. Esse aqui vai fazer você dormir melhor. Então, ela misturou umas 4 produtos e disse que era para fazer isso para que você tivesse o efeito X. Eu falei, chagas abertas, corre, que ela não pode fazer isso. Porque uma pessoa com 70 mil seguidores que vão ver a recomendação dela, o que aconteceu? Na outra semana, a farmácia tinha acabado os estoques daquela planta. Então, eu fiquei pânico, porque tem interação, gente. Não é porque é planta que é liberado, que é natural e você pode usar como se fosse uma folha de alface, né? É planta, tudo é planta. Então, é muito existe cuidado. Um conceito que é aquela história, né? Se é natural, não faz mal. Isso. Toda planta tem um potencial tóxico, mais ou menos baixo. A noz da Índia, ela foi proibida pela Anvisa porque ela matou 8 mulheres. 8 mulheres foram mortas pelo chá da noz da Índia. Ou seja, ela tomou o chá, ela começou a ter alterações mesmo de movimento, elas tiveram uma espécie de AVC e morreram. Porque a planta causou isso, a toxicidade era alta. Né? E, em compensação, a gente tem o capim-cidreira, que é uma planta excelente para o sistema nervoso central, e que a toxicidade é baixíssima. Então, eu posso tomar muito chá, eu posso tomar o encapsulado, eu posso tomar tintura. Né? Ou seja, eu tenho formas farmacêuticas ou não que eu posso usar. Até brigadeiro de cidreira a gente tem, né? Que é maravilhoso. E eu posso usar de várias maneiras que dificilmente eu vou chegar na quantidade que é tóxica. Só que a gente só vai saber disso estudando. Essa é a grande questão. A gente só sabe disso estudando. Sim. E a identificação de planta é uma coisa muito difícil. Eu não identifico. Eu trabalho com planta há mais de 20 anos, né? Mais de 25 anos na realidade. Eu não faço identificação, porque é muito complexo. Aí, outro dia alguém estava lá em casa e fez assim, isso daqui o que é, né? Eu roubei numa farmácia que eu vou lá de São Paulo, que eu faço as minhas coisas, eu roubei ali uma mudinha, né? Parecia a velha louca das plantas. Fui lá, mas avisei, eu falei, eu vou roubar uma muda aqui do jardim da frente. Não, você quer que a gente arranca? Não, eu só quero roubar uma estaca. Aí, bom, enfim, estaquei, a planta cresceu, está crescendo lá em casa.
E aí, nem lembro, foi uma vizinha, entrou, ela fez assim, isso daqui é boldo. Não, boldo não é. Aí ela fez assim, então o que que é? Eu falei, eu não sei. Eu acho que é o falso boldo, eu acho que é o boldinho, o falso boldo. Ela, como assim? Você trabalha com isso e não sabe? Não sei porque a minha área é clínica. E a gente tem que entender que cada um tem a sua expertise. Se eu quero identificar uma planta, eu mando para uma amiga minha que é especialista nisso, ou vou nos livros com a foto na publicação, entender qual é aquela planta. Né? Mas eu normalmente mando para uma amiga que ela é expertise nisso e ela me diz. Por que que isso é um risco? A gente tem a porangaba e a gente tem a folha igualzinha da porangaba, que é conhecida como bugre em muitos lugares. É a folha igualzinha da guaçatonga, que também é conhecida como bugre em alguns lugares. Então, no sul, se eu peço chá de bugre, eles vão me entregar um chá de cesárea silvestres, que é a guaçatonga. Excelente para estômago. Excelente para recuperar gastrites, para recuperar inflamações intestinais, para recuperar hernia de hiato e esôfago, esofagite. É uma planta excelente, regenera mesmo o epitélio todo o trato digestório. Em compensação, se eu vou para Minas ou para Goiás e peço chá de porangaba, eu vou receber chá de bugre, eu vou receber a porangaba, e a porangaba ela é riquíssima em cumarinas. As cumarinas elas interagem com anticoagulantes, mas pior do que isso, ela melhora não, ela interfere no metabolismo de gorduras. O que eu queria que era proteção do meu sistema digestivo como um todo, eu não vou ter. Eu vou ter exatamente o contrário, porque excesso de cumarina irrita a parede. E o poder de um chá, né? Até, inclusive, vamos andar por essa esfera, os famosos chás. Lembrei agora porque saiu recentemente uma publicação falando do chá de alecrim e os poderes dele em aumento de BDNF, sistema nervoso central, e ajudar a tratar sintomas de depressão. Enfim, é o ácido rosmarínico maravilhoso. Sim. E aí, uns dias depois, eu vi algumas pessoas Minha primeira publicação foi com alecrim. Maravilhoso, né? Amo. E então, ela postou ela fazendo um chá e mostrou o vídeo, a aguinha da panela lá fervendo. Ela, agora eu tô fazendo meu chá. E aí, 15 minutos, aquele alecrim fervendo. Eu falei, gente, na publicação não foi assim, porque eu enviei até o artigo para ela, para algumas pessoas num grupo que eu tenho. E eu, assim, na publicação, não foi assim que foi feito o chá de alecrim, né? Então, às vezes, as pessoas realmente elas têm dificuldade em entender qual a melhor forma de fazer um chá, qual que tem que ser feito por infusão, qual que tem que ser feito por decocção. Tem alguma regra para isso, Wanderli? Então, tem e não tem, né? Eu fundei a Associação Paulista de Fitoterapia. Hoje eu estou no Conselho da Brasileira de Fitoterapia, porque eu sou antiga, né? Eu sou da época do Instituto Brasileiro de Plantas Medicinais, o IBPM, que sempre foi no Rio de Janeiro, né? E tanto é que a ABFIT, a Brasileira de Fitoterapia, é lá. Lá o Paulo Leda, ele é da UFRJ, e ele sustenta que algumas plantas só funcionam quando você faz a infusão. A infusão é você ferver a água e jogar essa água quente. Você desliga, espera alguns minutos para ela não permanecer fervente, o ideal é em torno de 80 graus, e você despeja na sua xícara com a planta que já está ali. E tampa e faz a infusão. Quando você faz isso, você tem uma extração também de óleos aromáticos, de óleos essenciais dessa planta. E aí o mentol, por exemplo, o chá de hortelã é melhor dessa maneira, porque basicamente ele é óleo essencial, né? O hortelã ele tem 70% a 80% de mentol na sua composição. Aqui na Paulista de Fitoterapia, a minha diretoria era composta de médicos, farmacêuticos, todos pesquisadores de bancada, e eu de nutricionista. Depois entrou mais uma nutricionista. Nós discutimos isso durante 1 ano e meio. 1 ano e meio a gente ficou discutindo se era para ferver, fazer uma decocção. Então, pegar ali a folhinha do hortelã e ferver durante 3 minutos, ou se só deixava na infusão.
Pelo viés farmacêutico, os farmacêuticos enxergam de uma maneira que eu acabei adotando, porque eu fui convencida mesmo, para mim faz sentido quimicamente, é que quando você não precisa do óleo essencial daquela planta, você faz o processo de decocção. Decocção é ferver a água está fervendo, você adiciona a planta, no caso alecrim, tampa e mantém fervura durante um tempo. Se são folhas muito frágeis, como a do hortelã, ou flores, como a da camomila, o tempo de fervura varia de 3 a 5 minutos, máximo. Se são partes mais rígidas, como o gengibre, como o rizoma do gengibre, a entrecasca da canela, a entrecasca do mulungu, você precisa de 10 minutos de fervura. Isso bate um pouco, não os tempos, mas a metodologia com a fitoterapia chinesa, porque na fitochinesa tudo é feito como decocção. E as decocções na fitoterapia chinesa, elas podem demorar até 4 horas. Então, nós temos históricos de mix, por exemplo, porque lá é sempre uma mistura de muitas plantas. Eu tenho uma paciente que ela queria engravidar, não conseguia, endometriose, ela foi para a China fazer um trabalho, se consultou lá e ela voltou com uma mala de 23 quilos de chá para fazer durante um ano. E ela realmente fez. O chá que ela fazia precisava de 4 horas de fervura. Nossa. Então, ela chegava em casa, botava a água para ferver, começava o chá e ela ficava adicionando a água durante 4 horas até terminar o tempo de cocção daquelas plantas. E não se perdem nessa fervura, não são voláteis, não evaporam. O que é volátil perdeu. Só que o que ela queria, o que foi recomendado para ela, não era nenhum óleo volátil. Não era um óleo essencial. Eram fitoquímicos que precisavam ser extraídos para a bebida. E aí, por isso que faz sentido para mim, quando eu entendo dentro do viés do farmacêutico, dos farmacêuticos da Apifit, é exatamente isso. E dentro da minha diretoria, eu tive a grande honra de ter o Dagoberto Brandão. O Dagoberto Brandão foi o médico que desenvolveu o Heparema e que desenvolveu a Axeflan, toda a linha do Axeflan. E ele falava para mim, como é que você acha que a indústria faz a extração? A extração é a quente. Ou seja, funciona. Se eu tenho um produto que é patenteado, que foi submetido à análise de Anvisa, pela sua eficácia e segurança, ferver funciona. Mas o consenso sobre isso não existe. Porque se eu for falar isso na Bifit, o Paulo Leda vai falar, não, mas tem a publicação da Dani que mostra que teve uma extração de 2% mais na infusão. Então, esses vieses vão depender do tipo de fitoterapia que você pratica. Ele está errado? Não, ele não está errado. Mas eu também não estou. Porque são só maneiras de olhar a mesma questão. Métodos de extração diferentes. Eu sempre ensino a fazer a fervura, partes moles, partes frágeis, 3 a 5 minutos e partes mais rígidas, de 8 a 10 minutos. E se você vai fazer um chá de camomila com gengibre, parece óbvio, mas eu ensino os meus pacientes porque eu quero que saia direitinho. Ferveu a água, põe o gengibre, quando dá 5 minutos de fervura do gengibre, aí adiciona a camomila. Porque eu tenho paciente que fala assim, não, então eu vou fazer de camomila separado de gengibre. Não, simplifica a vida. Eles estão juntos, você vai beber junto. Só que o tempo de fervura difere e a gente tem que fazer dessa maneira. É interessante, porque realmente isso gera muita dúvida e a gente lê, estuda as duas coisas. Eu realmente, se perguntar qual que é o melhor, eu já não sei dizer, porque eu já vi das duas formas. Inclusive, esse artigo do alecrim, ele faz com a erva desidratada. E é outra dúvida que as pessoas nós chamamos de droga vegetal. Aqui, a erva desidratada chama droga vegetal pela Anvisa. Né? Sim. E ele fez o chá com a erva desidratada, né? Com a droga vegetal. E existe alguma diferença? Uma é superior à outra? Uma, por ser droga vegetal desidratada, ela concentra mais o princípio ativo? Ou depende da planta com que você está trabalhando? Depende da planta e, mais uma vez, do que eu quero extrair dela. Em geral, as plantas secas, né? Desculpa, eu vou até fazer uma correção. Era droga vegetal, hoje a Anvisa chama de produto tradicional. Tá? Mas a gente chama de folha seca do mesmo jeito, que tá tudo certo, tá? O que importa é usar a parte correta da planta. Quando você tem a desidratação,
Alguns componentes, eles são concentrados e outros se perdem. Depende, inclusive, de como foi feita a desidratação. A maneira mais correta de fazer a desidratação é caseira, porque muita gente que está ouvindo a gente vai querer desidratar o seu pezinho de alecrim ou as suas folhinhas de camomila ou de capim-cidreira. O processo é você aquecer o forno ou usar mesmo, terminou de fazer um empadão, uma torta, um bolo, desligou o forno quente, você coloca as folhas frescas sobre uma caminha de papel toalha. Mas a temperatura está quente, mas não está ativa. Então, aquele calor vai fazer a desidratação da folha. Ou fazer em equipamento que já é correto para isso, né? Porque existem alguns equipamentos que já são adequados com temperatura controlada para essa atividade. De qualquer maneira, você tem potencial medicinal em todos eles. Tanto nas folhas frescas quanto nas folhas secas. E falando em estômago, né? Aproveitando o viés que você deixou, eu pelo menos gosto muito de recomendar alguns tipos de chás para o paciente que tem doença inflamatória intestinal, gastrite, refluxo. E assim, hoje, quais são os chás que mostram mais evidência científica para a saúde do trato gastrointestinal, Wanderley? Vê se eu estou acertando. Então, eu viralizei com uma resposta dessa num outro podcast, sabe? De colegas nossas. Achei até curioso, né? Naquela rede que tem a dancinha. Eu não danço, né? Quer dizer, não danço lá. A vida já me faz dançar. Minha filha é bailarina clássica. E o que acontece? A gente tem algumas bem simples, mas eficazes. Lá, o que me fez viralizar foi exatamente ensinar o chá de erva doce morno para constipação. Né? Eu já ouvi você falar isso em congressos já muitas vezes. E assim, o que é muito interessante, eu estava fazendo uma live agora há pouco, né? E foi muito bonito ler que uma brasileira que mora na Holanda, 15 dias atrás, ela fez essa pergunta. Eu falei para ela, você não vai encontrar erva doce aí. Se você encontrar, é erva doce que você vai usar, mas dificilmente na Holanda é difícil ter, mas camomila você vai encontrar. Tanto a erva doce quanto a camomila, elas são plantas anti-inflamatórias. E aí você consegue, com meio litro morno do chá de erva doce ou de camomila, fazer a melhora do quadro de constipação, tá? Sem irritar. Porque nós temos a sene e cáscara sagrada, que são para uso pontual. É aquela irritação, é aquela constipação que você já tem o diagnóstico de não ter nenhuma oclusão, ou seja, o médico, você já passou pelo médico e ele falou, não tem nada atrapalhando o seu trânsito intestinal. Então, ótimo, você já sabe que não tem nada ali tampando. Por que você não evacua ainda está um mistério, mas ali... Para aquela ação pontual, você pode usar um chá de sene, ou uma cápsula de sene, ou uma pasta. Né? Hoje nós temos várias pastas de sene de cáscara sagrada com ameixa, por exemplo. Você pode usar até 10 dias. Tá tudo certo. Passou de 10 dias, o que acontece? Aqueles estímulos, tanto da sene quanto da cáscara sagrada, são estímulos citotóxicos. Eles são irritativos. Se você tem um pezinho ali no intestino inflamado, vai detonar uma inflamação que você pode ficar meses para recuperar. Porque essas plantas irritaram muito algumas células e algumas áreas da sua parede intestinal, exatamente para fazer a movimentação do bolo fecal. Né? Então, esse é um ponto. Pensando em gastrites, que muita gente tem gastrites, né? Eu vou separar a gastrite de duas causas, né? A gente sabe que não é só isso, mas em duas causas. A primeira é gastrites nervosa, né? Gastrites por estresse. Só o que tem. Então, se é por estresse, a melhor coisa, além, obviamente, de fazer os cuidados dietoterápicos, né? Mastigar muito mais... ter os alimentos mais, uma temperatura mais amena, nada muito quente, nada muito frio, evitar as pimentas e tudo que é irritativo. Além disso, fazer um chá de capim-cidreira ajuda muito, né? E de alecrim, porque ele forma uma camada protetora
na mucosa gástrica. Então, o alecrim é um baita gastroprotetor, né? Então, ele faz esse papel. Além dele ser gastroprotetor, ele impede a formação de gases. Então, ele é sensacional para as pessoas que têm problema com gases. Ele melhora muito. Diferente da erva doce, que também é muito boa, mas ela ajuda a eliminar os gases. O alecrim impede a formação da molécula. Então, isso é bem legal. Então, e você pode juntar os dois no mesmo chá. Junta os dois. Você vai ficar mais ativo, porque o alecrim realmente ele dá mais disposição. E, ao mesmo tempo, você vai ficar ativo sem estar irritado. Vai reduzir o seu estresse. Ou faz uma combinação de alecrim para fazer este papel, né, protetor, esse gastroprotetor, e usa a cápsula de escutelária. A gente tem uma padronização de escutelária muito boa no mercado, que é o Ancilés. E o Ancilés, não é que eu brinco, eu afirmo, Ancilés salva vidas hoje. Né? O Ancilés é uma planta com uma padronização excelente de escutelarina e que realmente, a hora que você entra com Ancilés, você consegue gerenciar o seu comportamento sem dar sono. Porque muita gente não usa nada porque tem medo de ficar dopada. Não, a escutelária não, ela vai lá, reduz o seu ímpeto, reduz a crise de síndrome do pânico e, ao mesmo tempo, você tem aquele respiro, não, agora dá para eu olhar para essa caneca. Eu não consegui olhar para essa caneca, mas agora dá para eu olhar para essa caneca. Né? E está tudo bem. Fazer essa estratégia conjunta para tratamento da gastrite nervosa dá muito certo. Muito certo. Agora, se a gastrite vem por outras causas idiopáticas e por inflamação mesmo da mucosa, a minha planta de escolha é a Maithenus ilicifolia, que é a espinheira santa. A gente tem o Gastrozil, que é encapsulado, e a gente tem, nas farmácias de manipulação, eu tenho todas essas plantas que a gente está conversando encapsuladas ou em tintura. Tintura é uma tintura vegetal, ou seja, um extrato hidroalcoólico que a gente pinga gotinhas. Tem até uma farmácia de Piracicaba que ela não é que ela só trabalha, mas a história dela está pautada em fitoterapia, porque a Piracicaba é a cidade do professor Accorsi. E o professor Accorsi é um dos grandes ícones da fitoterapia, né? Ele e o professor Paniza, no estado de São Paulo, eles eram os dois grandes nomes. E ela veio do aprendizado com a filha do professor Walter Accorsi, com a Walter Lee. Ou seja, ela desenvolveu uma tintura com um mix de 5 plantas, que é uma tintura digestiva. Sentou para comer, 10 gotinhas ali. Você pode comer tranquilamente, que você vai promover uma liberação maior de ácidos digestivos, né, de sucos gástricos, de sucos digestivos, que vão melhorar todo o funcionamento e, com isso, reduz a inflamação. Inclusive, tem pacientes que têm constipação porque o processo de digestão gástrico não é bem feito, né, Wanderley? E eles ficam utilizando os laxantes, enfim, enquanto que o trabalho digestivo não é bem feito. É muito comum. Fica empachado, né? Porque a fala é essa, eu me sinto empachado. Exatamente. Eu estou empachado, eu fico voltando, eu tenho refluxo, mas peraí, quanto você mastigou? Ou quanto você fez de quebra mecânica? Ok, quebrou mecanicamente. E aí, quanto tempo você levou para fazer a sua refeição? Enfim, quanto tempo você deu para o seu estômago fazer o trabalho dele? Exatamente. E às vezes ele começa usando o que é um probiótico. Nada contra probiótico, mas nesse caso não é o ponto de partida. Às vezes piora a situação do paciente. Piora e expõe até um supercrescimento bacteriano, né? Exatamente. Tem que consertar a fisiologia antes de querer. Aí por isso que você não tem que ficar tomando as coisas por conta própria. E eu tô feliz porque eu acertei todo o chá. Se a Wanderley disse, é porque é. Então eu tô contente porque eu acertei o chá, viu, Wanderley? Já tirei nota 10. Tinha certeza que você ia acertar. Não, mas essas plantinhas, esses chás aí, você manda bem. E outra coisa que também é polêmica é sobre óleo essencial. Se pode ingerir ou não, né? Porque isso muda de um país para o outro, né? E hoje, como é que você vê isso? É seguro ingerir óleos essenciais? Os fitoquímicos de um óleo essencial são todos ali conhecidos para você poder ter segurança na hora de fazer uso dele via oral? O que você acha, Wanderley? O problema não é o fitoquímico ali.
O Aham. problema não é a composição do óleo essencial. A composição do óleo essencial é o menor dos nossos problemas quando você fala em uso de óleo essencial via oral. Aham. Nós tínhamos, hoje não existe mais, mas a gente tinha em distribuição na rede pública. No SUS, a gente tinha o Mentalive. O Mentalive era um medicamento que a composição era só óleo essencial de menta para a síndrome do intestino irritável, tá? E era curiosíssimo, porque eu tinha um médico muito amigo meu, acabou falecendo de um tumor intestinal, mas nas fases primárias, que a gente ainda não sabia o que era, ele tomava muito Mentalive. Porque ele se sentia mal, ia lá e tomava Mentalive. Ele era médico do SUS da cidade que ele morava, então ele tinha acesso fácil. E aí a gente estava conversando com ele eructava, né? Ele liberava o gás do óleo essencial. E eu sempre falei para ele, cara, alguma coisa está errada. A dose aí para você está errada ou alguma coisa tem de errado. E depois a gente foi saber que ele tinha uma obstrução grande e que não passava, né? Então, ou seja, aquele óleo essencial ele ficava ali. O problema maior não é esse. O problema maior é que a gente vê hoje profissionais que não são profissionais de saúde fazendo a recomendação de uso de óleo essencial via oral. A Anvisa liberou alguns produtos para uso interno. São pouquíssimos produtos e com um número de gotas muito reduzido. Cada gota de óleo essencial, dependendo da planta, pode equivaler de 5 a 60 xícaras de chá. Nossa, é muito concentrado. É muito concentrado, tá? Uhum. O que me dá urticária, porque eu sou dessas que fico, né? Às vezes eu fico ali olhando o Instagram só para ver a vida do povo, né? Quero ver a minha e quero ver a do povo, É né? recíproco, né? Então, né, vou lá olhar. E aí vi uma ex-paciente minha com um drink, ela estava na casa dela, na piscina, com um drink, bebida alcoólica, e ela com um vidrinho de óleo essencial e jogando, assim, como se fosse tempero. Isso ela é umas 10, 15 gotas. Cara, isso vai dar ruim. E dá ruim. Tá? Por quê? Porque primeiro aquele óleo essencial, aquela marca não tinha autorização para uso interno. No que se baseia essa autorização? É o grau de refino. Os óleos essenciais, eles são feitos para aromaterapia, ou seja, para a gente colocar aqui, mesmo eu que não sinto mais odor, ele funciona. Eu não sinto mais o cheiro desde que eu tive Covid. Entendi. 1 ano e meio, 2 anos já. 2 anos sem sentir nenhum perfume. Mas assim, ele funciona. É tão mágico, é tão potente que ele funciona. Uhum. Só que ele funciona para aromaterapia e não necessariamente para uso interno. Uhum. Eu usei e tive queimação. Bem feito, não era para tomar. Não, estou comprando cápsula e encapsulando em casa óleo essencial. Jesus, que medo. Jesus, meu Deus. Que medo. Sério que tem isso? Tem. Tem uma aluna farmacêutica, ela não vende mais cápsula aberta. Porque começaram a pedir na farmácia dela e ela começou a vender. Ela até deu para a pessoa e depois ela começou a vender, porque era um pedido recorrente. Aí um dia ela falou, não, mas peraí, tá comprando muito, para que é? Né? Por que a Dani está comprando tanta cápsula? Uhum. Dani, o que você está fazendo? Não, eu coloco óleo essencial, fecho. Ela, o que eu faço? Não venda, se você está querendo combater isso, que realmente é um risco, não venda. Uhum. Ela vai comprar em plataforma de consumo. Aí a responsabilidade não é sua, Sim. né? Nossa, então o óleo essencial, para ele ser, né, liberado para uso interno, então ele tem que passar, o processo dele é específico para isso. Eu não posso pegar aquele preparado para aromaterapia e inventar de ingerir. Não deve. Aham. Você não deve fazer isso. Você tem um risco bastante alto, inclusive de intoxicação. Aham. Pensa que todo óleo vai ser metabolizado no fígado, tá? Todo óleo vai passar pelo seu fígado. Se você já tá lá, arrebentadinho, tipo aquela garotinha lá que não deveria ter bebido tantos drinks e que além de beber o drink ainda botou o óleo. Álcool e O óleo. álcool ali foi o de menos, né? Então, coitado daquele fígado. Aham. Imagina a sobrecarga hepática que aconteceu. Pode causar, sim, uma hepatites, Uhum. tá? Pode ter um problema hepático ali maior. E se ela utilizar um medicamento, né? Meu Deus, que
porque tem a ideia do que é natural, pode. É óleo essencial, é de menta, é de alecrim, é de lavanda e vai. E ainda vão te perguntar, mas Dani, você não falou que o alecrim é excelente? É Isso. por isso, você falou, eu estou usando. É a planta. Falou o nome da planta, todas as versões da utilização dela, tá, que ela liberou. Vida louca, quanto mais melhor, né? Jesus amado. E falando em chá, Vânia, você citou bem, enfim, a planta ancilés, na escutelária, e esses ativos, enfim, essas plantas que hoje a gente tem voltadas para o tratamento da ansiedade, né? Então, existem plantas que têm ação GABAérgica, então aumentam a modulação de GABA. Existem plantas que têm efeito de aumento da neurotransmissão serotoninérgica, tem planta que diminui neuroinflamação. Então, voltados para cérebro, hoje a gente tem muita coisa. Tem. Graças a Deus que você não precisa só olhar para o seu antidepressivo e achar que só ele que você tem, né? Então, essa linha, para mim, é a que eu mais amo, obviamente, com que eu mais trabalho. E hoje, as plantas voltadas para tratamento de ansiedade por modulação de GABA, né? Aumento da neurotransmissão de GABA. Quais são as que a gente tem mais evidência? A gente tem o óleo de lavanda. Que não é para ingerir, tá? É o óleo essencial de lavanda. Então, mas a gente tem o óleo de lavanda que está micronizado e em pó. Aham. E aí nós temos várias marcas, né? A gente tem o Naturcel, a gente tem o Fitaxim, e essas marcas, elas não estão só diferentes pelo produtor, é pela padronização, né? Então, a gente tem... O que é padronização? Para quem não conhece, porque a gente está falando aí, a gente conhece, né? Isso. A padronização é a quantidade de fitoquímico marcador daquela planta. Então, é assim, se eu quero o alecrim, que a gente estava falando, o marcador dele é ácido rosmarínico. O que mais faz efeito para aquilo que eu quero é o ácido rosmarínico. Então, a padronização dele vai ser em ácido rosmarínico. E aí eu sei se vai ter 1%, 2%. E as pessoas falam, mas 2% é muito pouco. Não é, é muito numa planta. E às vezes consigo ter, se é um mentol, por exemplo, eu consigo ter 40%. Porque aquele mentol tem uma quantidade muito maior naquela planta ou naquela família das plantas. Então, assim, a diferença entre a padronização desses ativos, ela imputa um resultado diferente. Então, se eu pego uma padronização para depressão, Fitaxim, por exemplo, ele está padronizado para tratamento de depressão por ação GABAérgica, né? E ele faz uma leve indução de sono. Tomei. Eu dopei. Por quê? Por que eu dopei? Porque eu sou sensível ao óleo de lavanda. Porque uma gota para minha inalação já me dopa. Né? E por que eu sou sensível? Eu sou sensível porque eu testo de tudo, eu não tomo medicação, então eu tenho uma sensibilidade, eu tenho um filtro fino. Né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, testa, porque se der rolo com você, eu já sei. Né? E se tem que ter efeito colateral, eu sinto. Aí eu sinto mesmo. Tipo assim, as coisas mais bizarras de efeito colateral, eu sinto porque eu conheço muito o meu corpo. Eu sei muito como ele funciona para saber, tipo, putz, eu testei tal coisa, eu tive um pouquinho de tontura. Um dia eu tomei alcachofra. Super tranquilo, alcachofra não faz mal para ninguém. Esqueci que eu tinha tomado. Fui lá e tomei mais uma dose. Eu entrei numa hipoglicemia severa. Né? Então, se eu faço isso com um modulador de GABA, eu dopo. Então, as minhas quantidades são diferentes. As minhas doses individuais são diferentes. E tem outro óleo micronizado que ele é específico para te fazer dormir melhor. E aí tá tudo certo, porque você toma ali, existe um que já está em pó, misturado com fibra, que você usa 3 gramas 1 hora antes do sono, você dorme muito melhor. Tem outro que já está misturado com magnésio, e aí você também dorme melhor, porque o magnésio promove um relaxamento. Mas essas plantas têm uma ação real sobre receptor GABAérgico que nos tranquilizam. A lavanda, para mim, é a minha predileta dentro desse aspecto. E a gente tem na cidade de Cunha, nós temos 2 lavandários. O mais antigo chama O Lavandário. O lavandário vocês precisam conhecer. É simplesmente isso. Precisa ir até Cunha. Cunha ela fica entre São Paulo e Rio de Janeiro, é uma cidade antes de Paraty.
linda a cidade, bem bucólica, graciosa, muita truta, muito cogumelo de comer, não de fazer chá, tá? E tem uma plantação de lavanda sensacional. E aí no lavandário, no primeiro lavandário, como é que ela chama? Mônica, eu acho. Ela tem a plantação, ela extrai o óleo e ela faz receitas com lavanda. Então tem o sorvete de chocolate, o sorvete de menta com lavanda, tem o bolo feito com lavanda. Ela tem um negócio que ficou muito legal, que eu acabei copiando e faço em alguns momentos para dar de presente, que é o açúcar de lavanda. E aí, quando você usa o açúcar de lavanda, você usa muito menos, porque não porque ele tem um poder dulçor, mas porque o perfume da lavanda já altera o sabor da bebida. Então, você acaba usando menos. E ela tem algumas pessoas que fazem a massagem lá com o óleo de lavanda produzido localmente. Nossa, que legal. Tem que fazer também. Só que assim, já saiba que se você for fazer a massagem, você vai sair dali e você vai dormir em menos de meia hora. E você vai dormir tipo 20 horas. Porque é tão relaxante. A ação daquele extrato de lavanda é tão potente que realmente te promove um descanso. Promove um relaxamento profundo do sistema nervoso central. É muito bom para quem está vivendo burnout. Para quem está no estresse. Quase não tem. Quase não tem. E esses dias eu vi uma publicação de um médico onde ele fazia uma piada relacionada a óleos essenciais de forma geral. Tipo assim, o paciente com doença tal. Lá vem as nutricionistas quererem dizer que vai usar o óleo essencial. E ele se referia ao óleo essencial de lavanda. E aí os comentários embaixo, a galera rindo, tipo chacota de nós ou do profissional da saúde que pode prescrever um óleo essencial ou alguma forma farmacêutica de lavanda. Mas riam, eram centenas de pessoas, Wanderley. Eu fico arrasada, porque essa pessoa com certeza não foi entrar na literatura científica para poder ter informações, porque não pode chegar do nada e xingar a gente, sabe? Virou piada. Desde 2006, a gente tem a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a PNPICS. Exatamente. A PNPICS, ela inclui a aromaterapia, assim como ela inclui a fitoterapia. Mas eu vejo com um olhar um pouquinho diferente. O problema não é a gente prescrevendo. O problema é quem não é profissional de saúde dizendo que aquilo serve para absolutamente tudo. Né? E aí a gente acaba indo no mesmo balaio. Ele está certo? Não, ele não está certo. Né? A postura dele é antiética, no mínimo. Né? Sim. Se eu visse isso, eu não me consultaria com um médico desse. Como eu não me consulto, não me consultaria com várias nutricionistas que são, né, que fazem críticas absurdas a práticas estabelecidas já dentro da nutrição. Então, assim, existem extremos em todos os lugares. O que falta é estudo? O que falta é estudo. Com certeza. Né? Agora todo mundo está massacrando a hidrocolonterapia, porque parece que uma socialite ou uma influencer foi fazer hidrocolonterapia e ficou falando do quanto ela tinha de fezes ali paradas. A hidrocolonterapia também é uma ciência. Né? E a gente tem uma profissional, que é a Sandra Nogueira, que ela trabalha com isso há 30 anos também. 30, talvez 25. Mas a vida inteira dela ela trabalha com hidrocolonterapia. A hidrocolonterapia de verdade, a verdadeira você coloca menos de 10 centímetros de uma cânula que tem uma espessura menor não, mas igual a da caneta Bic, a parte interna da caneta Bic. Ou seja, é minúscula. E é injetado água na velocidade da diurese masculina. Então, assim, aquela velocidade que o homem faz xixi, aquela é a velocidade da água injetada. Retal, óbvio, né? Hidrocolonterapia é retal. Mas é muito pequeno. A cânula é muito pequena. Porque é a temperatura, que está em torno de 37 graus, e a velocidade que faz com que a água estimule o descolamento das placas que estão ali. Eu não guardo cocô. Não é isso, gente.
A gente evacua, só que ficam placas nas velocidades. Se não ficar, você está morto. Tá? E tá tudo bem. É normal ter aquilo. Só que se você não tem o intestino que funciona direito... E me desculpa, as pessoas não têm o intestino reloginho maravilhoso, porque senão a gente não teria discussão sobre desbiose na profundidade que a gente tem. A gente não teria gente fazendo pós-graduação em modulação intestinal ou em tratamentos gastrointestinais se a gente tivesse todo mundo fazendo cocô direitinho, tá? Então, assim, vai fazer aquela prática, é a água que vai descolar aquela camada que está ali envelhecida. E eu já vi pessoas fazendo. Eu nunca fiz porque eu nunca fiz. Assim, sabe quando você fala assim, agora não é o momento. Mas assim, a prática é segura desde que o profissional seja capacitado para isso. Não é clínica de estética. Sim. Com todo respeito às clínicas de estética, mas elas são clínicas para estética, não para hidrocolonterapia. E quando você faz hidrocolonterapia, você tem que usar os chás que são protetores de mucosa, você tem que usar guaçatonga para regenerar o epitélio, você tem que usar glutamina para refazer o epitélio, você tem que fazer suplementação de vitaminas e minerais, você tem que refazer a sua microbiota, porque a microbiota vai para o cacau. Assim como a tua microbiota vai para o cacau, se você usar muita curcumina. Sim. Né? E as pessoas tomam cúrcuma e acham que a cúrcuma é milagrosa. Ela é muito boa. Só que do mesmo jeito que ela mata a bactéria ruim, ela mata a bactéria boa. Excesso de cúrcuma é ruim para o nosso corpo. Então, sabe, a dose tem que ser individualizada, gente. Esse é o ponto. E a própria duração do tratamento, né, Wanderley? Que os fitoterápicos, eles têm isso, né? Eu comecei a usar uma planta, seja lá o formato que foi prescrito, eu posso usá-la por tempo indefinido ou tem um prazo máximo, chega um momento em que ela perde a eficácia, eu preciso revezar. Como é que funciona assim o efeito das plantas no nosso organismo? Ela não perde a eficácia, mas existe uma coisa que é a tolerância individual e por que você está usando aquela planta. Então, minha primeira pergunta é assim, por que você está usando isso? Por que você... né, nos cursos de pós, assim, posso usar o chá de alecrim para gastrites do meu pai? Por que você quer? Por que você está pensando no chá de alecrim? Não, porque ele não é estressado, porque a gastrite é porque ele mastiga pouco. Então, tá bom. Então, tá na linha correta de pensamento. Quanto tempo eu posso usar? O tempo necessário para ele reeducar hábito. Porque eu estou usando a planta para fazer um tratamento complementar ao tratamento convencional. Tá? Então, assim, a pessoa vai ter que fazer a dietoterapia. Ela vai ter que fazer a parte dela na mudança. Não vai fazer, então tá bom. Então, vamos rever. A maioria das plantas você pode usar durante muito tempo. Eu gosto de fazer 4 meses para 1 mês. Eu sempre gosto de fazer washout, até para entender se naquele período a pessoa não precisa mais. Isso. Às vezes ela fala para mim, nem voltei porque eu não senti mais. Fiquei bem. Fiquei bem, tá tudo bem. Era isso que eu queria. Eu queria reequilibrar, queria recuperar. Né? Então tá tudo certo. Agora tem gente, por exemplo, hormona, as mulheres falam assim, tira tudo, não me tira hormona. Né? Aí eu brinco assim, mas por quê? Né? Não, porque o calor volta muito rápido. Não é que ela virou dependente da planta ou do conjunto de compostos bioativos. Ela ainda demora muito mais tempo para passarem os sintomas de perimenopausa, de climatério e menopausa. Cada mulher funciona de uma maneira. Né? E a gente sabe que também é dose dependente. Sim. E aí ele dá uma energia tão louca, né? Porque o urucum, a bixorelana, ela forma muito mais coenzima Q10. E aí quando forma coenzima Q10, a gente fica no pique até de noitão. E aí, quem é que quer ficar cansado de novo? Queremos coenzima Q10 de todas as formas. Endovenosa, né? Nossa! Vamos fazer uma endovenosa. Com certeza. Então, eu também, quando faço a prescrição de fitoterápicos, uma coisa que eu ressalto para o paciente é, nós vamos usar essa planta por 60, 90 dias. Eu deixo isso claro para o paciente, porque realmente, às vezes, não tem necessidade de continuar. Sim. E se você não pontua,
ele vai trazer aquilo para a vida para sempre. É igual, tô com uma crise de gastrite, o médico prescreve omeprazol, pantoprazol, sei lá o quê, e daqui 3 anos ele vem, não, eu continuo tomando o medicamento porque não me disseram quando que eu tenho que terminar. Então, a gente sempre quer que a causa daquele problema realmente seja retirada para você não ter que ficar usando aquele suplemento para sempre. Mas, às vezes, por exemplo, um paciente que tem, enfim, vamos colocar aqui um exemplo de adaptógenos, né? Pessoas que passam por um tempo muito prolongado numa situação de estresse, enfim, por qualquer ela que seja. A gente quer que em 2 meses o estresse vá embora, né? Sim. A meta da vida, mas às vezes não vai. Então, eu escolhi lá 2 plantas adaptógenas. Primeiro, você vai explicar para o povo o que são adaptógenos e a gente pode utilizá-lo pelo tempo necessário em que a crise de estresse ou aquele momento difícil está acontecendo. É interessante eu ficar fazendo revezamento das plantas adaptógenas, como que você vê que esse adaptógeno está em alta também, né? Porque a gente Tá está em tudo alta, desgovernado, né? exatamente. Tem alta porque a gente está num trem, né? Já fomos pro brejo. A gente está num trem que a gente não sabe para onde está indo, muitas vezes. Primeiro, o que é uma planta adaptógena? É uma planta que ela faz uma modulação de hormônios ou de neurotransmissores ou de transmissores, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou falar sobre 3, eu gosto de 3. Eu gosto de uma super simplesinha que é o gengibre. O gengibre é um grande adaptógeno para muita gente, né? Mas os adaptógenos, pensando em eixo HPA, em pituitária, hipófise e adrenal, eu gosto muito da rhodiola rósea. A rhodiola rósea, na dose de 400 miligramas, ela também salva vidas, né? Para os TDAHs da vida, ela é muito importante. Como ela regula o eixo, você só vai perceber diferença real em 20 dias. E a primeira devolutiva que me dá não é a pessoa, é o familiar. Uhum. Nani, você melhorou? Não melhorei, não percebi nada. Aí teu marido faz assim para mim, não, ela parou de gritar com o vizinho. Ótimo, estamos no caminho, né? Ela já está respondendo. Não, ela já está muito mais organizada. Esse final de semana eu vi isso. Não, ela está muito mais organizada. Ela já conseguiu lembrar, eram 7 coisas e ela conseguiu lembrar e organizar 6. Ótimo, a pessoa estava super desorganizada, entramos com rhodiola e ela respondeu para 6 atividades de 7, ou seja, cara, 85% no mínimo, né? Rhodiola rósea, ela é um grande adaptógeno, ela faz regulagem do eixo HPA, ela pode ser utilizada por 6 meses continuamente, sem problema algum, e sem prejuízos em médio e longo prazo. O que eu acho que é prudente, a gente fica dose dependente? Não, a gente não fica dose dependente. Mas, mais uma vez, eu tiro durante 2 meses, pelo menos, para saber como a pessoa fica sem aquele estímulo. Porque, de repente, ela já mudou o comportamento, de repente, ela já começou a fazer atividade física para liberar dopamina e endorfina. Ou seja, ela já conseguiu trabalhar aquela planta adaptógena, ela foi fundamental para que a pessoa consiga organizar o seu estilo de vida, o seu meio ambiente, para que depois siga sem a planta, ou siga com doses menores, né, da planta. Né? Porque eu falo assim, não, eu quero, olha, eu realmente eu tenho um problema de sono, eu quero dormir, me dá planta para dormir o resto da vida. Se eu continuar morando, né, na beira da Avenida Paulista, do lado do hospital, onde a ambulância chega 24 horas por dia, eu vou continuar acordando. O barulho da ambulância vai me acordar, né? Agora, se eu pego aquela pessoa, dou a planta e ela muda de lugar, ela muda para um lugar, ela entende que o local onde ela está é insalubre para a condição dela, tá tudo certo. Eu dei durante aquele tempo, ela mudou o fator causal e aí a vida segue sem a necessidade daquilo, tá? Então, eu vejo a rhodiola bem dessa maneira. E a outra planta que eu gosto muito é a Vitania sonífera, que é a ashwagandha, o panax indiano, né? O ginseng indiano. O ginseng indiano, ele também tem uma ação de HPA, né? Do eixo de hipófise, pituitária e adrenal. E ele tem uma ação serotoninérgica e dopaminérgica. Então, ele tem uma ação muito importante e potente
para os casos de estresse profundo e de fadiga mental. Não só fadiga física, como mental. Então, eu também gosto dessa e nós vamos falar mais. Sabe por quê, Van? Porque acabou o nosso tempo. Tu tá vendo? Passou rápido, hein? Não, é porque eu sabia que eu tinha certeza que isso ia acontecer. Gente, eu e a Van, nós vamos continuar. E aí, você que está assistindo esse programa, tá curioso que eu sei, não esqueça de começar aqui a compartilhar, comentar, ativar o sininho para você ser avisado quando saírem vídeos novos. Sigam a gente aqui no YouTube, no Instagram, no Spotify, onde você quiser, sigam e fiquem sim na curiosidade, porque só daqui a uma semana que você vai continuar a assistir o programa falando desse assunto, né? Agora, diga assim para os ouvintes, até já, voltamos semana que vem. É isso mesmo. Muito obrigada, né? Fake, nós vamos continuar aqui, viu, gente? Vamos. Até semana que vem.